bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e vamos para mais uma aula de ciências. Vamos separar os materiais para a aula de hoje? Então, o seu caderno ou as suas folhas de papel, o seu lápis de escrever, o lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador. O caderno de vocês ficará assim: a data, pula uma linha, aula 35, ciências, pula mais uma linha e escreve preservação do solo. Estamos falando sobre solo e agora a gente vai falar como que a gente pode preservar o solo, tá? Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem as anotações necessárias. Conseguiram? Fizeram as anotações? Então, como de costume, vamos relembrar a aula passada. Então, na aula passada, eu comentei com vocês que existe uma classificação de solos, né? Então, existe classificação dos animais, das plantas e do solo também. Então, nós temos o solo arenoso, que é formado por 70% de areia. Esses grãos de areia são muito grandes, se comparado aos outros tipos de solo. Há bastante espaço entre eles, porque o grão é muito grande, então a água consegue passar ali nesse solo com mais facilidade. Esse solo é característico de regiões como praia e também como os desertos.
Falei para vocês também sobre o solo argiloso, tá? Ele possui 30% de argila. Os grãos do solo argiloso são bem pequenos e finos e por isso a água tem uma dificuldade de passar ali, né, por esse espaço. Tá? O solo argiloso até vocês devem conhecer, né, porque ele é bastante utilizado aí para fabricação, né, de objetos, de vasos, é utilizado então a argila, né, do solo argiloso. E também o solo umífero, tá? Ele apresenta uma cor mais escura, tá? É comum em hortas e jardim e ele tem esse nome porque ele tem uma grande quantidade de humus, tá? Então, o que é o humus? São restos de animais e vegetais em decomposição. Então, esse tipo de solo, né, geralmente usado ali na agricultura. Pedi para vocês fazerem uma atividade, né, de vocês pesquisarem por que o solo do deserto ele é seco, né, que é o solo arenoso, né, por que ele é seco. Se existem algumas espécies de plantas que preferem o solo do tipo arenoso, né, em que tipo de rua a água fica mais empoçada, né, então qual o tipo de solo, o solo arenoso ou o solo argiloso? E que tipo de solo será que existe em uma floresta? Vocês já pararam para pensar nisso? O solo arenoso? É o solo argiloso ou é o solo umífero que a gente encontra na floresta? Espero que vocês tenham feito essa pesquisa. E também pedi para vocês fazerem um experimento, aula de ciências, experimento. Pedi para vocês separarem, né, o material e vocês tinham que plantar, né, feijõezinhos em 2 copos diferentes. Então, um copo tinha terra de jardim, no outro, a areia, tá? Lembram disso? Então, no copinho com terra de jardim e outro copinho com areia. E eu orientei vocês que vocês tinham que plantar, regar e colocar, tá, gente? Ou ambos em contato com o sol. Então, os 2 copinhos em mesma condição, tá? E observar o que iria acontecer. Pedi para vocês registrarem diariamente o que aconteceu, tá? O que vocês observaram. E será, gente, qual solo, hein, que é melhor para você plantar? Né? Tá gritante aqui, né? O resultado. Então, se vocês repararam lá dia a dia o que estava acontecendo, vocês percebem que o solo do tipo, né, terra de jardim, o solo com humus, né, com material em decomposição, é muito melhor para a plantação do que o solo arenoso, tá? Existem plantas que nascem no solo arenoso, isso acontece, tá? Mas em questão de agricultura, gente, em questão de plantação de alimentos, o solo, né, de terra de jardim, o solo umífero é o mais indicado, tá? Então, mostrei para vocês aqui na experiência, né, qual dos 2 que é melhor. Depois, gente, eu comentei um pouquinho com vocês sobre a função dos solos, né? Então, o solo, ele tem uma série de funções, né? Ele é a base, né, onde nós construímos as nossas casas, nossas escolas e pontes, tá? Ele possui herança cultural, por quê? Porque no solo que ficam, né, marcados, por exemplo, como que a gente sabe que os dinossauros viveram há anos atrás? Por quê? Porque existem pegadas que foram, né, preservadas ali, né, em determinados locais do solo. Ele também é responsável pela regulação do clima, tá? Além, é claro, de ser o local onde nós plantamos os nossos alimentos, é o habitat, a casa de várias espécies, tá? Principalmente de animais invertebrados. Lembra das aulas dos invertebrados? Então, alguns deles vivem no solo, tá? Então, não há dúvidas de quanto o solo é importante para nós e para os outros seres vivos também. Tão importante que tem um dia, né, só para ele, né, gente, que é o Dia Mundial do Solo, no dia 5 de dezembro. Espero que vocês lembrem disso, hein, e façam um desenho bem bonito em homenagem ao solo. Continuando falando sobre solo, agora eu quero passar um vídeo para vocês que fala sobre os solos nas cidades. Você já observou se tem solo na sua cidade? Então, assistam esse vídeo. Existem solos na cidade? Não sei. Tem praças, assim, perto de rios.
em muitos lugares, até às vezes em escola, assim. Acho que em todo lugar tem, né? Sim, debaixo do concreto. Nas cidades, o horizonte A é removido e o solo é coberto pelo asfalto, calçadas, casas e edifícios. Assim, as águas das chuvas não se infiltram, provocando enchentes. O solo não suporta mais as plantas, o que provoca erosão e sua destruição. Todos os organismos vivos, todos os seres vivos, são dependentes do solo. Mas na natureza, ele exerce uma série de funções extremamente importantes. Armazenamento de água, armazenamento de nutrientes, habitat ou casa de milhares de organismos, né? Como exemplo, minhocas, formigas, besouros e outros milhares mais. Ele serve também como um material de artefatos para construção, telhas, tijolos e outras coisas mais. Primeiro, devemos observar que o solo demora milhares de anos para nascer. Segundo, não se reproduz. E terceiro, é facilmente degradado por outras atividades desenvolvidas pela humanidade. Finalizando, eu gostaria de fazer um apelo. Sejam amigos e divulgadores da importância do solo. E agora que você conhece a importância do solo, olhe com cuidado o solo onde pisa. Gostaram do vídeo? Viram que interessante? Então vamos pensar um pouquinho sobre esse tema, solo na cidade. É possível observar o solo na cidade? Você já parou para perceber isso? Aonde que ele fica localizado? Onde será que está esse solo? Por que você acha que o solo das cidades é revestido com asfalto e calçadas? Vocês assistiram ali no vídeo que isso tem uma certa consequência, né? E por que será que as pessoas fazem isso? Por que elas retiram o solo e fazem asfaltos e calçadas? O solo da sua cidade também é revestido? Você já percebeu isso? Se todo o solo da sua cidade, né, virou só calçada e asfalto? Para onde que vai a água da chuva quando o solo é coberto por asfalto? Se vocês lembram que a gente fez até uma experiência aqui, né? Que o solo ele consegue absorver uma grande quantidade de água. Mas espera lá, se eu tirar o solo e fazer asfalto, para onde que vai essa água? Já parou para pensar nisso? Ela não vai conseguir penetrar no asfalto. E para onde que ela vai? Para onde que ela vai escorrer? Para que local que ela vai escorrer? Pensa um pouquinho aí, hein? E aí, gente? Primeira atividade da aula. Quais são as consequências de se retirar os solos das cidades? Pensa aí um pouquinho. O solo ele é importante, já fiz vários experimentos com vocês sobre isso, mas eu quero que vocês pensem. Ou que você escreva ou que você desenhe. Quais são as consequências quando a gente retira o solo das cidades? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem.
fizeram? Pensaram um pouquinho? Na dúvida, pergunta para um adulto, tá? Ele consegue te ajudar, te orientar melhor. Agora vamos pensar. O que prejudica o solo? A gente vai falar sobre preservação do solo, mas o que prejudica o solo? Vocês já pensaram nisso? Então, um dos problemas são as queimadas. Então, vocês já devem ter visto aí em reportagens falando sobre as queimadas. Então, a prática de queimadas destrói as substâncias orgânicas existentes no solo, deixando-o infértil. Além disso, as queimadas poluem o ar com fumaça e destroem os habitats de muitos animais. Olha que consequência triste, tá? Então, acontece, gente, algumas queimadas que a gente chama de criminosas, onde as pessoas, colocam fogo, em determinado local, e quando o tempo está muito seco, com pouca chuva, esse fogo, ele vai se alastrando, e vai queimando os grandes espaços aí de solos, tá? De floresta. Isso prejudica, morre uma grande quantidade de animais. Inclusive, um dos animais aconteceu de uma onça, teve as patas queimadas, foi resgatada, precisou fazer um atendimento ali com o veterinário. Então, não só ela, outros animais também ficam prejudicados. E também o solo, tá? A gente queima ali toda a matéria orgânica do solo e esse solo passa a se tornar infértil. Então, as queimadas são consequências bastante graves para o solo. Desmatamento. Vocês já ouviram falar em desmatamento? Então, o desmatamento, feito sem critério, deixa o solo descoberto, facilitando o aparecimento de erosão e provocando a extinção de muitas espécies de animais e vegetais. Então, o que é esse desmatamento, gente? É você retirar as árvores de determinado local, geralmente para venda, tá? Para fabricação ali de móveis. Então, observem ali naquela imagem, olha o tamanho da área que está sendo desmatada, tá? Então, a quantidade de árvores que está sendo retirada, tá? Os animais que moravam ali naquele local também ficam prejudicados e o solo também, tá? Então, as árvores, mais pra frente vocês vão entender qual é a importância da vegetação, qual a importância das árvores pro solo, para manter o solo, tá? Então, o desmatamento também é muito preocupante. Então, outro problema, resíduos. Um dos problemas das cidades são os resíduos. Quando descartados incorretamente, tornam-se um grande perigo para a saúde das pessoas. Então, provavelmente na cidade de vocês passa um caminhão, de lixo, de resíduos e vai levando, esses resíduos para um aterro sanitário, Geralmente é isso que acontece. Mas não é novidade para vocês que as pessoas que têm o hábito de jogar, esses resíduos nas ruas, nos rios, como o exemplo ali da imagem, tá? Então, esses resíduos também prejudicam o solo, tá? Eles demoram muitos anos ali para se decompor e eles dificultam ali, o processo de formação desse solo e de desenvolvimento desse solo, tá? Então, os resíduos também é um problema bem grave. Então, é muito importante que a gente consiga dar a destinação correta sempre para os resíduos. E quando, gente, esses resíduos, se acumulam e tudo mais, nós temos um outro problema. Falando então sobre solo e a saúde do ser humano. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Então, você já ouviu falar de tétano? Ou de bicho de pé, bicho geográfico? E do amarelão? Você já ouviu falar nessas doenças? A relação está na forma como as pessoas adquirem essas doenças, pois o solo é o veículo de transmissão, tá? Então, o solo, gente, ele é muito importante para nós, tá? Mas, em determinadas situações, ele pode, nos causar alguns tipos de doenças. Então, vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Ali na imagem eu tenho o exemplo do bicho de pé, tá? Então esse ali é o desenho do bicho de pé, que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa doença. Então,
Então, o bicho de pé é um inseto parecido com uma pulga, que vive em solos arenosos e sombrios. Apenas a fêmea entra na pele das pessoas, fazendo um buraco para fecundar os seus ovos. Ela mergulha a cabeça no buraco e fica com metade do abdômen, que está cheio de ovos, para fora. Ali, ela passa a se alimentar do sangue da pessoa e pôr seus ovos, que são eliminados diariamente caindo no solo. Desses ovos nascem larvas, que depois de um tempo fazem seus casulos para depois se transformarem em insetos adultos. O tratamento contra o bicho de pé é feito a partir da retirada do inseto da pele. Mas o melhor remédio é a prevenção. Para ficar longe do bicho de pé e de outras doenças relacionadas ao solo, o ideal é andar sempre calçado. Tratar os animais domésticos, entre outras medidas de higiene, tá? Então, no caso de algum animal de estimação, né, estar com alguma doença, a gente precisa tratar daquele animalzinho para evitar que a gente pegue as doenças também, tá? E quando for andar no solo, sempre andar calçado, tá, gente? Sempre com chinelo, sempre com sapato de preferência fechado. Assim você evita de entrar em contato com o bicho de pé e também com outras doenças relacionadas ao solo. Vamos continuar? Então tá. Então a gente está falando sobre, né, o que prejudica o solo. Então, outro efeito, gente, bem importante é a erosão. Olha que essa imagem, tá? Então, olha a imagem de uma erosão. Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre a erosão, eu trouxe um vídeo de um experimento feito pelo professor Marcelo, tá? O professor Marcelo, ele é pedólogo, ele é especialista em solos. E ele vai explicar um pouquinho para vocês como que acontece essa erosão e quais são as consequências dela. Espero que vocês gostem do vídeo. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando mais um Solo na Escola e o experimento de hoje é sobre a erosão. E o professor Marcelo vai explicar pra gente como que vai funcionar. Olá, professor, e o que a gente vai precisar para esse experimento? Bem, para esse experimento aqui, nós vamos precisar primeiro de 3 garrafas dessas grandes de 5 ou 6 litros de água. Também vamos precisar de 3 garrafas dessas de PET, de refrigerante de 2 litros, né? Ou de água também pode ser utilizado. Também a gente precisa de bastante solo seco e triturado. Então, esse solo a gente previamente secou e triturou. Pode utilizar, por exemplo, até uma garrafa velha de vidro para triturar. Um pouco de folhas que eu posso juntar no jardim, no quintal, enfim. E um tufo de grama também. Esse tufo de grama, a gente pode, para coletar ele, normalmente a gente vai utilizar então uma pá cortadeira ou pá reta, né? E também uma faca. Então a gente vai tentar cortar lá no campo um pedaço que mais ou menos seja da largura da garrafa PET. Então, mais ou menos eu vou observar o comprimento, a largura e tentar cortar um tufo que seja mais ou menos desse tamanho aqui. Também a gente vai precisar de uma tesoura, de um pedaço de madeira apenas, mais ou menos de uns 2, 3 centímetros de altura, que ele vai fazer mais ou menos para inclinar essas garrafas depois, e um regador com água. São esses os materiais que a gente vai precisar então para esse experimento. E qual que é o próximo passo, professor? Bem, inicialmente a gente vai pegar aquelas 3 garrafas PET, que eu disse de 5 ou 6 litros, e nós vamos fazer um corte na parte superior da garrafa. Então, como eu já tinha pego com a tesoura e feito, então o que acontece? Nós vamos fazer um corte na parte superior
e vamos tirar essa parte de cima aqui do corte. Então essa parte... Não vai precisar usar essa parte de cima, né? Não não vamos precisar usar essa parte. Bem, então em uma das garrafas o que a gente vai fazer é colocar justamente essa grama que eu tinha cortado. Então como eu tinha já cortado ela no tamanho aproximado aqui, ela vai se encaixar bem aqui sem problema. Então esse aqui é o primeiro experimento que a gente tem. O segundo, nós vamos pegar um pouco desse solo e vamos preencher a segunda garrafa. E a mesma coisa com a terceira garrafa que também está cortada. Então as 3 garrafas cortadas, uma vai a grama e as outras 2 vai solo solto. Se tiver um pouco úmido também não tem muito problema também. Bem, depois, numa dessas garrafas, nós vamos colocar aquelas folhas que a gente tinha separado. Então a ideia é mostrar o quê? Diferentes coberturas no solo influenciando o processo de erosão. Então nesse caso aqui eu tenho uma planta viva, nesse caso eu tenho restos de plantas mortas e aqui o solo está completamente descoberto. Bem, então, e aquelas garrafas de PET 2 litros, nós vamos cortar elas nesse tamanho assim, só utilizando a parte de baixo, para depois receber o material que vai escoar de cada uma dessas garrafas. Então agora a gente vai montar aqui o experimento. A gente montou o experimento aqui e a gente colocou algumas caixinhas para deixar as garrafas inclinadas, né, professor? Então a gente colocou essas caixas aqui para deixar mais alto, né? E aquela madeirinha que eu tinha colocado aqui atrás, de maneira que todas as garrafas ficaram com a mesma inclinação. Bem, agora o que a gente vai fazer é utilizar justamente o regador para simular uma chuva. Então vou primeiro fazer a chuva aqui no solo que está coberto por grama. Então eu vou observar que vai começar a sair água lá. Bem, a água vai sair completamente limpa? Não, ela sai um pouquinho suja. Porque é claro, mesmo a vegetação ela não consegue evitar totalmente a erosão. Nessa outra experimento aqui que está com o solo coberto por folhagem, também vai haver lá a saída da água e ela também está um pouquinho suja também, não está totalmente transparente. Agora vamos ver o que vai acontecer nesse último, onde o solo está totalmente descoberto. Bem, eu acho que dá para perceber bem que a diferença é muito grande. E para onde que vai essa terra toda? Então, essa terra, infelizmente, ela não evapora, ela vai acabar caindo nos rios. Lá nos rios vai acabar fazendo justamente o processo que a gente chama de assoreamento, ou seja, vai entupindo os rios. Isso pode causar enchentes, diminuir a possibilidade de eu navegar aqueles rios, vai piorar a qualidade daquele rio também para todos os organismos vivos que vivem lá naquele rio, como por exemplo os peixes. Então, e até para todo mundo que vai utilizar essa água, né? Se, por exemplo, eu tenho lá um órgão de saneamento que está depois captando a água para abastecimento urbano ou industrial, seria muito melhor que a água fosse assim do que assim, né? A água vai ser muito mais cara daí porque vai ter que tratar muito mais ela. E como que a gente evita esse processo aqui? E para evitar justamente a erosão e o assoreamento, a melhor maneira é justamente a cobertura do solo. Então o solo tem que estar sempre coberto, quer seja com vegetação viva, quer seja com resto de vegetação, para evitar justamente esse processo. Então a cobertura é a principal ferramenta que existe para controlar a erosão e o assoreamento. Então, muito obrigada, professor. E o Solo na Escola de hoje fica por aqui. Eu e o professor esperamos você na próxima edição. Tchau! Que legal, né, gente? Então vocês aprenderam a fazer ali um experimento sobre a erosão do solo e vocês podem fazer na casa de vocês também e entenderem um pouquinho melhor como que funciona isso, né, na natureza. Então, o que é a erosão? É isso que acontece quando a água da chuva desce pela encosta de morros e montanhas, sem vegetação. A enxurrada arrasta tudo que encontra pelo caminho, desgastando o solo. Então, observem ali na imagem, tá, gente? Isso, né, acontece quando o solo não tem proteção de vegetação,
tá? Ele não está desprotegido, então com a água da chuva e enxurrada, né, esse solo ele vai descer e vai arrastar tudo que tem pela frente, seja casas, sejam árvores, sejam fábricas, tá? Até durante as aulas a gente, né, a conversa e tudo mais, que aqui no Brasil nós não temos terremoto, né, e também nós não temos tsunamis, tá? Então aqui a gente está no meio de uma placa tectônica, isso não acontece aqui. Porém, um dos maiores problemas aqui do Brasil é a questão de enxurradas, né, provocadas ali com a erosão, tá? Então a gente tem bastante acidentes acontecendo aí de pessoas que moram perto de morros e perdem as suas casas nesse processo. Esse desgaste sofrido pelo solo é causado também pela água, tá? E também pela água do mar, pelos rios e também pelo vento, tá? Então, ali um exemplo bem característico daqui é uma erosão causada pelo vento, tá? Então, esse monumento é a Taça, que fica no Parque Vila Velha, tá? Aqui pertinho de Curitiba. Alguns de vocês talvez já tenham até conhecido, tá? Então, a Taça é um exemplo de erosão causado pelo vento. Muitas cidades brasileiras sofrem com a erosão causada pela ocupação desordenada do solo, principalmente dos morros e encostas. Isso ocorre devido à abertura de ruas e estradas sem pavimentação e pela falta de um sistema de escoamento de água das chuvas e de esgoto, tá? Então, observem ali naquela imagem, tá? Então, as pessoas foram retirando a vegetação para construir as suas casas naquele local, né? Então vai degradando aquele solo e durante o período de chuva intensa, né, esse solo fica bastante encharcado e infelizmente esse solo ele escorrega, né? Então causando esse tipo de destruição. Como que a gente evita isso aí, né, gente? O importante é a gente pensar em como que a gente evita. Para prevenir a erosão das cidades, é necessário que as pessoas preservem a vegetação existente no lugar onde moram, pois as raízes das plantas ajudam na infiltração da água na terra e a copa das árvores protege o solo contra o impacto da chuva, tá? Então observem ali naquele desenho, tá? Então as raízes das árvores vão conseguir manter aquele solo, tá? Vão ajudar ali na infiltração da água e a copa das árvores também evita a erosão. Então importante sempre estar mantendo a vegetação. Vamos assistir então um vídeo falando sobre a conservação do solo. Espero que vocês gostem. Ei! Pare de viajar por aí! Bote o pé no chão que vamos te mostrar de perto o que estamos fazendo com um dos recursos naturais essenciais para a vida do planeta. Do nosso planeta. Já falamos disso nesse outro vídeo aqui. Mas o solo é tão importante que precisamos falar mais. Você, antenado com o futuro e que se preocupa com o que temos feito por aqui, vai querer saber disso. Para começo de conversa, o solo tem um papel fundamental no ciclo da água. Veja aí. Além de umedecer o solo e assim permitir o crescimento de plantas e a produção de alimentos, fibras e madeiras, a água da chuva passa por ele e abastece os reservatórios subterrâneos, nascentes e rios que garantem a água com qualidade que bebemos. E você também já sabe que a água é um recurso cada vez mais escasso. Mas se o solo cuida da qualidade da nossa água, nós temos é que cuidar do solo. E daí eu te pergunto, como temos cuidado do nosso solo? Não muito bem. Olha só. Em geral, nossa percepção em relação ao solo é de algo morto. Na verdade, em uma única colher de sopa de solo saudável, há maior quantidade de organismos vivos do que o número de habitantes desse planeta. O solo demora muito para se formar. Para se formar um único centímetro de solo pode levar até centenas de anos. Então, se a gente perder ele, não vai poder mais recuperá-lo.
Viram como nossa vida está interligada ao solo? O solo é degradado de várias maneiras: contaminação de poluentes urbanos, agrícolas e industriais, retirada de nutrientes pelas colheitas e sem reposição ao solo, compactação por máquinas, animais e pessoas, alteração por obras civis, impermeabilização e erosão. Assim, não tem solo que aguente. E por falar em erosão, ela é a causa principal da degradação de nosso solo. Mas para combater essa inimiga, precisamos conhecê-la muito bem. O Brasil perde 1 bilhão de toneladas por ano de solo. E para recuperar isso, demora. Veja só como isso acontece. E essa fenda aberta na terra é o estágio final. O processo erosivo começa muito antes. Uma gota d'água impacta o solo descoberto. Esse impacto é enorme, desagrega e separa as pequenas partículas do solo. Daí fica fácil para a erosão. É partícula solta para tudo quanto é lado. E tem mais. A erosão também provoca a contaminação da água dos rios, nascentes e mananciais. Olha aí. E o resultado pode ser isso. Aí está uma prática que acelera a erosão. Por quê? Solo sem proteção é mira certa para as gotas da chuva. Então, o jeito é cobrir o solo. Isso reduz o impacto da gota e auxilia na infiltração, ou seja, na entrada da água no solo, diminuindo a enxurrada e, assim, a erosão. Vamos ver o que está sendo feito para a conservação do nosso solo. No Brasil, principalmente no Paraná, a principal prática de conservação do solo nas áreas rurais é o plantio direto. O plantio direto consiste em não revolver o solo, deixando ele sempre coberto por plantas e restos vegetais. Em suma, é imitar o que a natureza faz. Diante da necessidade de conservar o solo e a água, uma vez que são os 2 recursos naturais mais importantes do estado do Paraná, o sistema de plantio direto traz grandes contribuições para esse objetivo, uma vez que ajuda a diminuir o impacto da chuva sobre a superfície do solo através da cobertura que ele proporciona e também ajuda a controlar o escoamento superficial. Essa prática reduz muito a erosão, mas sozinha não resolve todo o problema. É preciso mais. É o caso do plantio em nível, acompanhando as curvas naturais do terreno. Cultivar plantas de diferentes espécies na mesma área. A construção de obstáculos para a enxurrada, conhecidos como terraços, retêm a água da chuva e não permitem que ela escorra pela superfície do solo. A adequação das estradas para que a água que escorre não cause erosão. E a manutenção da mata ao redor dos rios e lagos e nos terrenos muito declivosos. Quando a conservação do solo é bem feita na área rural, as colheitas são melhores e se produz mais alimentos, com maiores lucros para os produtores rurais e melhor qualidade ambiental. Plantio direto como uma ferramenta. Apenas essa ferramenta não vai resolver o problema da erosão no solo. Ele deve ser associado com outras práticas. Por exemplo, curvas em nível ou terraços, tanto base larga quanto base estreita, cordões vegetados, adequação das estradas. E todas essas práticas juntas, elas vão ter um efeito melhor na contenção da erosão do solo. Isso tudo que te falamos até agora acontece na zona rural. E nas cidades, como é? E olha a erosão dando as caras por aqui também. Quando deixamos o solo descoberto, tanto no meio rural como no urbano, facilita a erosão. E todo o solo perdido vai parar nos rios de nossa cidade, aumentando o risco de enchentes. Além disso, a construção de calçadas, asfalto, casas e prédios reduz a infiltração da água no solo. Aumenta a quantidade de água que escoa, formando enxurradas que carregam o solo e o lixo urbano, que vão parar no fundo dos rios, também contribuindo para as enchentes e a poluição, prejudicando a qualidade de água dos rios urbanos. Mas o que podemos fazer? Os mesmos cuidados com o solo nas áreas agrícolas também podem ser feitos nas áreas urbanas. Se deixarmos o solo coberto com plantas, gramados, árvores e hortas urbanas, evitamos o impacto direto da gota da chuva, favorecemos a infiltração da água no solo e reduzimos a erosão e mantemos a qualidade da água.
Você pode começar pela sua escola. Manter áreas verdes que ainda não estejam cobertas com calçadas. Agora, como é que está o solo na sua escola? Será que você está pisando nesse solo? Será que você está compactando esse solo? Será que tem erosão lá na sua escola? Comece observando na sua escola, na sua casa, em volta da sua residência. Como é que está sendo cuidado esse solo? Ou será que a gente não está cuidando desse importante componente ambiental? Também podemos pedir aos vereadores, deputados e governos para criar e aplicar leis que obriguem as pessoas a manter o solo urbano com vegetação, a não destruí-lo ou cobri-lo totalmente com calçadas. Moral da história: tá na hora de agirmos. Se não... Mas não vamos deixar isso acontecer. Vamos deixar pegadas bacanas por aqui. Gostaram do vídeo? Pensaram aí, né, de formas que a gente pode conservar o solo? Então é possível, gente, a gente utilizar o solo para agricultura, para outros fins e também preservá-lo. Ah, espero que essas aulas tenham sido bem produtivas para vocês começarem a repensar os cuidados que nós devemos ter com o nosso solo, tá? Porque ele é muito importante para nós, isso não há dúvidas. Então a nossa aula chegou ao fim, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham feito também as experiências, tá? Então hoje nós falamos sobre a preservação do solo. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!